bom que você veio. Saúde também se aprende na escola. Olá a todos! É com grande prazer que iniciamos mais um momento de reflexões e palestras sobre o PSE na escola. O programa Saúde na Escola é uma ação nacional e tem como objetivo a abordagem de temáticas importantes da saúde, relacionando a qualidade de vida e bem-estar da criança, do adolescente e da comunidade escolar. No município de Araucária, para o ciclo 2021-2022, foram pactuadas 10 unidades educacionais municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção Primária para o Desenvolvimento de Ações Efetivas. Hoje, neste encontro, temos como temática prevenção à Covid, monkeypox e situação vacinal. Para iniciar, vou solicitar a todos os palestrantes que façam sua audiodescrição e saudação inicial. Começando por mim. Eu sou a Carla, professora da Rede Municipal de Educação de Araucária, atualmente assessora de projetos de educação ambiental da Secretaria de Educação, do Departamento de Articulação Pedagógica. Sou uma mulher de pele clara, olhos azuis, tenho os cabelos cacheados, castanhos e grisalhos, na altura dos ombros, uso óculos, uso uma blusa azul e ao meu fundo eu tenho uma parede cinza com figuras geométricas. Falo da cidade de Araucária. Como convidados para a palestra de hoje, temos 3 profissionais de excelência. A Elisa Bajo Soares, que será a nossa mediadora, ela é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Temos o Márcio de Souza, que é enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, e também temos a Elinice Augusta Mazur da Silva, também enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Uma ótima palestra para todos. É com você, Elisa. Olá a todos, eu me chamo Elisa, sou enfermeira e vou fazer minha audiodescrição. Eu estou falando aqui no município de Araucária, mais especificamente do Departamento de Atenção Primária. Eu sou uma mulher loira, de cabelos na altura mediana, tenho olhos azuis, sou branca. E estou usando um headphone. E ao meu fundo tem uma parede de coloração amarela e tem também notebook e o tablet que a gente usa para o trabalho. Tem também uma tomada aqui no meu fundo. Eu vou apresentar os meus colegas, o currículo dos meus colegas. Então, o Márcio de Souza, ele é enfermeiro da Secretaria Municipal de Araucária, ele é especialista em gerência dos serviços de enfermagem na modalidade uniprofissional de residência pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é servidor público no município de Araucária e atua como enfermeiro gestor na Atenção Primária à Saúde de Araucária e é também mestrando em enfermagem de saúde pública pela USP. E a minha colega, Elenice Augusta Mazur da Silva, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Araucária, desde 2020, formada em 2014 pela PUC Paraná, especialista em gestão Lean Healthcare, pós-graduada em saúde da família. Atualmente, ela está na coordenação de imunização do Departamento de Atenção Primária do município de Araucária. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas fazerem a sua apresentação. Márcio. Olá a todos, me chamo Márcio Souza, sou enfermeiro do município, né? Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou um homem de cor parda,
Os cabelos são pretos, olhos castanhos escuros, estou vestindo um jaleco na cor branca, ao meu fundo tem uma parede de cor bege, tá certo? Passo agora a palavra, então, para minha colega Helenice. Olá a todos. Então, eu me chamo Helenice, eu sou enfermeira na Prefeitura de Araucária. Como autodescrição, eu sou uma mulher branca de 37 anos, tenho cabelo comprido, castanho com luzes, olhos castanhos. Estou no meu local de trabalho, aqui na sala do Departamento de Atenção Primária. Ao meu fundo tem calendários de vacinação e um banner de aleitamento materno. Vamos iniciar agora, então, as apresentações. Márcia, é com você. Muito bem, então nós vamos conversar agora sobre a Covid-19, a monkeypox, trazendo um pouquinho o cenário, né, como que ela é transmitida, quais são as prevenções, para a gente conversar e entender melhor sobre os assuntos. Então, começar pela Covid, nós já é uma doença mais conhecida, né, nós já passamos de 2 anos que estamos convivendo com a doença, né, nós sabemos que ela é uma doença viral, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que é intitulada, né, como Covid-19, e teve seu início em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, que é uma província, né, de Hubei, na China, e a partir de 31 de dezembro de 2019, a gente iniciou com os casos, né, e mais tarde, nós tivemos, então, início a pandemia da Covid-19, né, que assolou aí o nosso país, no mundo, tivemos inúmeras percas, né, perdemos familiares, entes queridos, né, pessoas da família, e inclusive amigos, então trouxe um reflexo bem importante e negativo, né, para o nosso mundo, né. Então é por essa e outras razões que a gente continua discutindo sobre a Covid-19. E aí a primeira pergunta que a gente se faz é como é que a Covid-19 é transmitida, né? Então, para a gente compreender que por mais que é uma doença respiratória, então já é esperado que seja transmitida pelas gotículas, né, no momento que a gente fala, no nosso espirro, né, no momento que a gente tosse, inclusive no catarro. Então esse é o padrão, né, por ser uma doença respiratória. Mas além disso, o vírus ele também pode estar presente no aperto de mãos, né, e no contato com superfícies contaminadas. Então a gente usa muito a mão para tudo, né? E aqui no desenho ao lado a gente tem uma imagem no momento que uma pessoa, né, que uma pessoa está suando o seu nariz, né? Então nesse momento o vírus pode entrar em contato com a mão, né? Ele pode estar na superfície da mão. E aí, ao passo que a gente cumprimenta as outras pessoas, e as outras pessoas que a gente cumprimentou levam a mão até os orifícios, né, como, por exemplo, o próprio nariz, a chance de contaminação, ela é presente. E aí, então, que a gente tem a transmissão da Covid-19. Uma outra dúvida importante é que a gente já sabe, né, das prevenção, como é que a gente previne, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, aqui eu trago para vocês, né, a questão do distanciamento, de evitar fazer o cumprimento com as mãos, né, principalmente quando a gente faz tempo que não fez a higiene das mãos, né, o próprio álcool, fazer a higienização das mãos, quando não tiver a torneira, né, para conseguir fazer a torneira, né, o sabonete, para não conseguir fazer essa higienização, a gente recomenda o álcool. Então, sempre ter essas duas opções, né, quando não uma, fazer o uso da outra. E essa higienização das mãos ser de forma recorrente, então, assim que possível, né, dependendo das atividades que a gente exerce, é importante a gente fazer essa higienização, tá? Um outro aspecto importante, né, quando a gente diz de Covid-19, as pessoas que são sintomáticas, né, é importante o uso da máscara. A gente sabe que já teve, né, uma questão de decreto que liberou o não uso mais de máscara, não obrigatoriedade da máscara, mas é importante para quem mantém os sintomas, né, de gripais, que a gente chama, de manter realmente o uso da máscara, manter o distanciamento e aumentar a atenção, né, de realmente ter os cuidados ampliados. Para além disso, a gente já sabe também que, né, nós já temos doses de reforço da Covid-19, então no início da pandemia a gente não tinha, né, a doença era muito inespecífica, a gente conhecia pouco ainda, né, da forma como ela abordava nós, né, como ela cometia nós, e hoje nós já estamos num cenário muito melhor, né, mas que a gente não pode flexibilizar esses cuidados, e
Então, destaco aqui para vocês a importância de manter o calendário vacinal, né, em especial aqui nessa discussão da Covid-19. E dentro do contexto escolar, né, nas escolas, né, nos CMEs, quais são os cuidados que os alunos devem ter, né, com a Covid-19? Então, são cuidados básicos, né, que nós chamamos. Mais uma vez, vocês vão perceber que constantemente nós vamos falar aqui da higienização das mãos, né, e aí é o uso mesmo de água e sabão, não tem problema, não precisa ser álcool. Quando não tiver realmente a torneira, né, aí sim o uso do álcool. Só tomar cuidado, né, então quando a gente termina de se alimentar, por exemplo, provavelmente vai ter restos de alimentos, né, por alguma razão, às vezes a gente acaba, né, tendo o resto de alimentos na mão. E aí é interessante que a gente realmente faça a higiene para não ter resíduos na mão, né? Então, por isso que a gente destaca aqui, sempre a gente vai falar da higienização das mãos. Que é um fator bem importante não só para a Covid, né, mas como inúmeras outras doenças, né? Então, ela controla muito bem e apoia para não pegar, né, não ter nenhuma outra infecção, seja de qualquer outro vírus, bactérias, né? Também recomendamos aqui, né, de realmente fazer o lanche individual, tentar ao máximo, né, não compartilhar, realmente a gente orienta não compartilhamento de objetos pessoais, né. O brinquedo, tenta brincar sem compartilhar, então isso é um dos fatores importantes também. E para além disso, é manter o cuidado, né, o cuidado em que sentido? Como é que está a saúde do seu filho, né, no caso dos pais, como é que está a saúde dos seus alunos, no caso dos professores, que estão adentrando na escola, né, tendo convívio dentro do ambiente escolar, né. Então, eu posso observar os sinais e sintomas que nós vamos apresentar daqui a pouco, e a partir deles identificar essa patologia, né, essa doença, por meio dos sinais e sintomas. Então, a gente pode ter uma suspeita, né, a partir dos sintomas que a criança apresentar, criança, adolescente, né. E os principais sintomas, né, esse também é um dos fatores importantes, então a gente discutiu ali atrás, né, a importância de reconhecer esses sintomas, então vamos entender quais são eles. O padrão, né, qual que é o padrão? Os principais sintomas é a tosse, né, a tosse vai aparecer, na sequência vamos ter dor de cabeça, coriza, né, que é quando o nariz começa a ter congestão, por exemplo, né, ou até mesmo, vou usar um termo mais conhecido, popular, né, escorrer no nariz, né, a perda do olfato, que é quando deixa de sentir o cheiro, a alteração do paladar, então eu deixo de sentir o sabor das coisas, né, a diarreia, que é as fezes líquidas, a dor abdominal, né, a dor na barriga, a própria dor no corpo, né, uma dor geral, a dor de cabeça, e tem alguns sintomas específicos, né, mais específicos em crianças, então até mesmo a gente pode ter, né, o famoso escorrimento, que é a coriza, mas a gente também pode ter o nariz entupido, né, então outros sintomas é a dor ao deglutir, dor na barriga, diarreia, náusea e vômito, né, que são os sintomas gastrointestinal que a gente chama, a inapetência, que é a falta de apetite, mais uma vez a dor de garganta, reforçando aqui na criança, né, febre, espirros, dor de cabeça, e aqui trago uma lesão exantemática, que é esse grosseirão que algumas mães, né, e algumas pessoas costumam dizer. Então, essa é a lesão exantemática que está representada na foto a partir da seta, tá bem? Então, esses são os sintomas gerais. Então, a partir do momento que eu identifico esses sintomas, é importante, então, eu procurar apoio e entender o que está acontecendo com a criança. Então, da Covid-19, esse é o cenário, né, uma doença um pouco mais conhecida e que é de grande importância para revermos, né, e estarmos atentos a ela, né. Na sequência, então, vamos falar um pouquinho agora de monkeypox, ela que também é uma doença viral, né, e diferente, uma coisa importante, né, que destacamos aqui, é que ela já é conhecida. Então, ela já, desde 1970, ela já é reconhecida, né, teve, na verdade, 1950, já tínhamos conhecimento do vírus, embora em 1970, na República Dominicana do Congo, no território africano, é que a gente vai passar, então, a ter o primeiro caso na população. E em 2022, né, nesse ano, a gente começa a perceber, então, o aumento dos casos nos continentes, e aí estende, então, um alerta, né, atenção.
Em 7 de maio houve o primeiro caso, né, em 2022, então iniciou, né, esse aumento do número de casos no Reino Unido, e na sequência, para falar do contexto brasileiro, iniciou em 7 de junho, né, então nós tivemos o primeiro caso no Brasil, que foi na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E uma coisa positiva, né, embora é preocupante, né, vocês vão ver pela foto que ela pode fazer muitas lesões na pele, né, pode causar uma estranheza, né, enfim, ela não costuma evoluir para a gravidade. Então, quando a gente olha para a Covid-19, ela fez né, inúmeras vítimas, né? Quando a gente olha para a monkeypox, não, né? Então, ela não tem uma gravidade tão grande, por exemplo, quanto a Covid-19, né, no início da pandemia. E quais são os sinais e sintomas da monkeypox, né? O que ela causa na gente? Então, aqui primeiro trago os sintomas gerais, né? Então, ela pode trazer dor de cabeça, vai trazer febre, né? Pode trazer calafrios, dor de garganta, mal-estar geral, fadiga, que é a dificuldade de respirar, o aumento do linfonodo, né? Então, embaixo das gargantas, assim, da garganta, né? No caso, a gente percebe no toque, fica dolorido, fica mais inchado, né? E como específico são as lesões de pele, né? Então, pode envolver qualquer lugar do corpo, desde o dedão do pé, né, até a cabeça mesmo. Então, qualquer lugar pode ter lesão. Aqui trouxe algumas imagens para vocês, né? Então, só para trazer que realmente forma lesões, né? A gente vai ter a presença de lesões, pode ser uma, pode ser duas, pode ser mais de 100, tá? Então, é para a gente se atentar que esse é um dos sintomas mais específicos da monkeypox, né? É lógico que nós precisamos confirmar, então existe teste, né, para a gente conduzir, mas essas são as características da monkeypox, tá? E como que ela é transmitida, né? Então, veja, é contato direto. Esse é o principal fonte de transmissão, é o contato direto com as lesões, né? Pele-pele, que a gente chama. Então, no momento que eu tenho o contato, né, com a pessoa que está com a monkeypox, eu posso, então, adquirir essa doença, né? Para além disso, então, outras fontes, né, de transmissão. A própria secreção, né, por gotículas de saliva, espirro, tosse, e o contato com superfícies de objetos pessoais. Então, veja, mais uma vez, né, uma semelhança, então, com a Covid-19, o padrão respiratório, né, a própria saliva, o espirro, a tosse, o contato pele a pele, que é o diferente, né? Mas até mesmo a superfície dos objetos pessoais do paciente infectado. Então, para a gente já ir adquirindo, né, uma mudança de hábito, de cultura, de realmente se organizar nas diferentes modalidades, seja na escola, no trabalho, enfim, na nossa vida cotidiana, da gente cuidar para a gente ter os nossos objetos pessoais, né, evitar compartilhamento para realmente evitar a transmissão de doença entre nós, né? Mais uma vez aparece, então isso é recorrente, já fica até um indicativo para a gente, né? Cuidado, vamos cuidar nesse sentido. E como que a gente previne, né? A gente sempre fala na área da saúde que para a gente olhar a prevenção, a gente tem que olhar a forma de transmissão, né? Então, não tem como a gente falar de prevenção sem olhar como que a doença é transmitida, de que forma ela acontece, né? Então, é a atenção que a gente tem. Então, a primeira coisa é a responsabilização. De que forma, né? Então, a gente tem a responsabilização a partir do momento que a pessoa que é suspeita ou confirmada, ela cumpre isolamento, né? Então, hoje a gente já sabe, né, que a partir do momento que eu identifico a lesão e a partir da avaliação clínica, né, feita pelo médico, feita pelo enfermeiro, né, a gente tem que, então, cumprir um primeiro isolamento de 10 dias. Esse é o que está instituído no protocolo hoje. A gente sabe que os protocolos são dinâmicos, que eles podem alterar de acordo com os estudos, mas, num primeiro momento, esse é o protocolo. Então, a gente afasta por 10 dias, identifica se é ou se não é monkeypox, né, e, a partir disso, a gente faz a confirmação, porque, se confirmar, a pessoa fica isolada até quando as lesões cicatrizarem, né? Então, até o fechamento por completo daquela lesão. Então, geralmente, os estudos apontam que pode chegar a 21 dias, mas a média, né, atual que nós temos visto é de 16, 17 dias, o máximo que tem chego, embora, né, seja esse o intervalo. Então, no mínimo, a pessoa vai ficar ali
10 dias, né, isolado, e no máximo 21. Então, esse é o cuidado, né, esse é o principal cuidado. Porque se a gente não tiver, para a pessoa que está como suspeita ou confirmada, né, porque se a gente não tiver ela circulando, não desrespeitar o isolamento, nós garantimos que as outras pessoas não peguem, né, não adquirem a doença, né? Em paralelo a isso, né, então, uma coisa é a pessoa que está com a doença, né, portadora do vírus, no caso, está com o vírus, né, naquele momento até a cicatrização completa da lesão, é a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né, então, da gente se cuidar também, né, então, não compartilhar objeto pessoal, né, perceba que, mais uma vez, a gente traz aqui, né, o não compartilhamento de material, de uso pessoal, higienizar as mãos regularmente, né, de forma regular, e evitar o contato direto com as pessoas contaminadas, né, então, ter esse distanciamento, esse cuidado, esse zelo, né. Então, para finalizar, né, eu trago aqui para vocês que é importante cuidar da saúde com qualidade, com segurança, da gente ter essa atenção, esse cuidado, né, de realmente se prevenir e se cuidar para que evitemos, né, as doenças, evitemos ficarem doentes, né, não é uma coisa agradável, né, a gente sabe que as pessoas que procuram os estabelecimentos de saúde não é porque querem, é porque necessitam, né, então, da mesma forma, as pessoas que encontrarem desafios, né, na sua saúde, entenderem que aquela lesão pode ser sim monkeypox, então procurar um profissional de saúde, né, a gente tem as unidades de saúde próxima da população, que pode então estar procurando, né, e conversando com um profissional de saúde, tá certo? Então eu agradeço, deixo aqui o meu nome, meu contato veio por e-mail, né, e muito obrigado pela oportunidade. Então, eu vou falar sobre um assunto muito importante, sobre a imunização. As vacinas são a forma mais pura que existe no SUS de levar à prevenção de algumas doenças. Então, essas vacinas, elas surgiram lá no século XIX, em meio que nossos antepassados viviam várias epidemias de diversas doenças, eles encontraram a prevenção, né, através da vacina para a varíola, e conseguiram controlar essa doença. Os estudos foram avançando, foram surgindo vacinas para outras doenças também, e graças ao sucesso das campanhas de vacinação, muitas pessoas hoje em dia só conhecem as vacinas através de livros de história. Então, perdeu-se aquele medo das doenças. Então, hoje em dia, a cobertura vacinal, ela está caindo com o tempo, está diminuindo bastante por conta disso. As pessoas estão perdendo o medo das doenças. E o que são essas vacinas? É uma substância biológica que é introduzida no corpo das pessoas para protegê-la dessas doenças. Na prática, elas vão ativar o sistema imunológico, vão ensinar o nosso organismo a reconhecer os vírus, as bactérias, e poder combatê-los em futuras infecções. São, então, nossos soldadinhos de defesa. No Brasil, em 1973, foi formulado o Programa Nacional de Imunização. O objetivo, né, é vacinar 100% das crianças, né, atingir a cobertura vacinal com qualidade, levar essas vacinas com a melhor qualidade possível às pessoas. E hoje nós somos referência mundial em imunização, graças ao sucesso desse programa. São disponibilizadas na rede pública 50 tipos de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Desses, 33 são vacinas, que estão divididas entre vacinas de rotina, de calendário básico, e vacinas especiais, que algumas pessoas tomam em decorrência de seu estado de saúde, avaliado pelo CRIE, que são o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, do calendário básico, nós temos 19 vacinas que previnem contra mais de 20 doenças infecto-contagiosas. Então, essas são as vacinas prevenidas pelo calendário básico. Então, além de falar um pouco, né, sobre o calendário vacinal, que vocês já escutam falar bastante, já tem ali na carteirinha da criança, eu quero retomar um pouquinho a importância que teve cada doença dessas dali. Qual que é o problema, o que causa, como que é a transmissão. Vou tentar ser bem breve, né, mas apenas para relembrar um pouquinho. Então, temos ali a tuberculose, que é causada por uma bactéria.
A transmissão via aerosol, então, quando a pessoa tosse ou espirra, o bacilo fica ali no ar. Ela afeta geralmente os pulmões, mas pode afetar outras partes do corpo também. O sintoma vai variar muito de acordo com o local que ela tiver instalada, mas geralmente é fraqueza, perda de peso, febre, suor noturno, e quando pulmonar, tosse persistente por mais de 3 semanas. Então, se tem alguém em casa, geralmente é contato próximo que transmite a tuberculose. Pessoas que residem no mesmo domicílio ou que trabalham junto com uma pessoa contaminada. A imunização logo que nasce, toma BCG. A poliomielite. Poliomielite é um vírus extremamente contagioso. A transmissão é por gotículas e também fecal oral. O que seria fecal oral? Aquele contato indireto. Às vezes vai lá, troca a fralda de uma criança, pega na maçaneta, pega na torneira. Se não passar um desinfetante ali, ele vai continuar ali, vai pegar de novo e vai acabar levando a mão na boca. E assim que é feita a transmissão. Ele pode causar paralisia por toda a vida e até mesmo ser fatal. Muitas pessoas, até quando terminam o tratamento ali, que estão bem, até 20 anos depois podem voltar a desenvolver os sintomas da poliomielite. A imunização é feita nas crianças menores de 5 anos de idade. Temos campanhas frequentes no município e no Brasil todo. Hepatite B. Uma doença causada por um vírus também. A transmissão é por contato com sangue, sêmen, fluidos corporais. É uma infecção sexualmente transmissível, né, considerada. Ela pode causar sintomas agudos e geralmente crônicos. Então, às vezes, a pessoa se contamina, não tem sintoma no momento, mas lá na frente, anos depois, ela pode desenvolver uma cirrose, um câncer ou até mesmo a morte. Então, essa é uma doença que prejudica o fígado. A imunização. Os bebês tomam, mas também adultos que não tomaram na infância precisam ter 3 doses. Então, precisa avaliar a carteirinha de vacinação. Difteria. É causada por uma bactéria, transmitida por gotículas também. Geralmente, ela fica alojada na garganta, né? Causa febre, dificuldade para deglutir ou respirar. Pode afetar o coração, levando a arritmias e insuficiência cardíaca. Também pode afetar o sistema nervoso e levar à paralisia. A imunização. Crianças menores de 4 anos tomam e adultos precisam reforçar uma dose a cada 10 anos. Tétano. É também causado por uma bactéria. Geralmente, o tétano, as pessoas procuram a unidade de saúde ou quando o patrão pede a carteirinha de vacina, que tem que estar em dia, ou quando pisam num prego. Mas não pode esperar que isso aconteça, porque ela é uma bactéria que ela fica na terra, na poeira. Então, ela entra no nosso organismo através de cortes, queimaduras ou até mesmo uma mordedura de cão. É uma doença extremamente grave. Ela causa espasmos musculares dolorosos. Pense, se uma cãibra em um músculo do corpo dói, imagine no corpo inteiro. Ela pode levar à paralisia. E em crianças pequenas, essas contrações musculares são tão graves que podem chegar a fraturar os ossos. E pode ser fatal. Imunização, crianças menores de 4 anos tomam várias doses. E adultos precisam desse reforço a cada 10 anos. Coqueluche. Coqueluche também conhecida como a tosse comprida. Não sei se vocês se lembram, ela é causada por uma bactéria, transmitida por gotículas também, e causa excessos de tosse que podem durar de semana a meses. É aquela tosse que não termina, né? Uma tosse comprida, como diz. Pode levar a dificuldades respiratórias, sinusite, pneumonia, otite, vários outros problemas, até mesmo a apneia, no caso de bebês. Né? A vacinação, menores de 4 anos de idade, e na gestação, a gestante tem que tomar em toda a gestação uma dose da DTPA, que é a mesma vacina, só que é a celular. A Haemophilus influenzae tipo B é uma bactéria também, transmitida por gotículas, que causa meningite. A meningite é aquela membrana que recobre a meninge, né? A membrana que recobre o cérebro, ela fica inflamada e pode levar a sequelas, cegueira, surdez, dificuldades de aprendizagem e até mesmo óbito. É uma doença extremamente grave. As crianças tomam os menores de 1 ano de idade. Meningite meningocócica também é uma meningite, né? Por gotícula, transmissão. Na nossa carteirinha de vacinação temos a meningo C, que os bebês tomam, e também temos a meningo ACWY, que é aplicada na adolescência, entre 11 e 12 anos de idade.
ela pode levar a septicemia e a óbito em horas, então é uma doença bem grave mesmo, precisa manter em dia a carteirinha de vacinação. E atenção aos adolescentes, que é entre 11 e 12 anos. A pneumocócica, né, é um tipo de pneumonia causada por uma bactéria, transmissão por gotículas, pode causar otite média aguda, pneumonia, meningite pneumocócica, e a vacinação é com os bebês também. Temos o sarampo, ele é causado por um vírus, é uma das doenças mais contagiosas do mundo. A transmissão é por aerosol, então quando tosse ou espirra, e ele fica ativo no ar por 2 horas. Causa febre alta, erupções cutâneas, pode levar a pneumonia, surdez, cegueira, dano cerebral e pode até mesmo ser fatal. Então, nós temos campanhas de vacinação frequente para os menores de 5 anos de idade. Adultos também precisam tomar essa vacina, se não tiverem tomado na infância. Então, até 29 anos de idade são 2 doses, e maiores de 29 anos até 49 precisam ter uma dose da vacina. Cachumba é uma doença causada por um vírus também, transmitida por gotículas ao tossir e espirrar. Causa aumento das glândulas salivares, que são essas que ficam próximas do ouvido, como está na imagem ali. A vacinação é para os bebês e também adultos precisam ter, junto com a vacina do sarampo, né? 2 doses até 29 anos e 1 dose até 49 anos. Temos a rubéola, também é um vírus. É transmitida por gotículas, ao tossir e espirrar, causa manchas vermelhas na pele. O maior problema da rubéola são as mulheres grávidas, porque ela pode afetar o feto, pode causar aborto, pode causar malformação, surdez, cegueira, até mesmo malformações cardíacas. Então, ela está associada na vacina do sarampo também, que é a VTV. Crianças, os bebês, né? E os adultos também precisam ter dose dessa vacina, então precisa deixar em dia o calendário vacinal. Varicela é bem conhecida aí das escolas, né? Então as crianças passam muito uma para outra, ela tem uma transmissão muito grande através de contato e gotículas, então a criança costuma levar muitas coisas na boca, e esse contato indireto faz com que a varicela espalhe com uma facilidade muito grande nas escolas. É uma doença bem comum, faz manchas vermelhas com bolhas, prurido na pele, pode causar sérias complicações, como infecções na pele, desidratação, pneumonia e pode levar até mesmo a encefalite. A vacinação, abaixo de 4 anos de idade. Rotavírus. Rotavírus é uma doença que causa vômito e diarreia severo. Ela é transmissão fecal oral, que seria o contato indireto, né? Troca uma fralda, pega na maçaneta, acaba passando, mas tem um agravante, que ele fica por muito tempo nesse local ali de contato. Então, geralmente, quando uma criança pega essa doença em casa, ela passa para todo mundo que mora junto, mas na criança, a desidratação, ela pode levar a óbito muito rápido, porque a desidratação acontece de uma forma grave na criança, assim, ela desidrata muito rápido. Quem toma são os bebês de 2 e 4 meses. Hepatite A é um vírus também, fecal oral, água, alimentos contaminados, né? Podem fazer a transmissão, pode causar insuficiência hepática, até mesmo a morte. Geralmente os sintomas são leves, mas ela pode se agravar. Dose única com 15 meses de idade. HPV. O HPV tem muito aquele estigma, né? De que meu filho vai tomar a vacina do HPV, já pode ter relação sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O HPV é um vírus que ele pode ser o precursor de um câncer de colo de útero. Então, por isso que a idade recomendada para vacina, para as meninas entre 9 e 14 anos, meninos entre 11 e 14, para evitar que eles já tenham tido algum contato sexual, de preferência, né? E já tenham pego a doença. Então, é para tomar antes desse contato. Então, é uma vacina extremamente importante no nosso calendário vacinal, ele vai proteger contra um futuro câncer de colo de útero, anal, na garganta, incluindo base da língua, câncer de amígdalas. Então, é uma vacina bem importante que precisa ser tomada.
febre amarela. Então, nem toda proteção depende só de nós. A febre amarela é causada por um vetor, por um mosquito infectado, né? Então, a picada de um mosquito contaminado que vai transmitir a doença. Ela é extremamente grave também, pode ser fatal, ela pode causar febre alta, icterícia, sangramentos, choque e falência de órgãos. Na infância, se tomam 2 doses, e os adultos têm que ter uma única dose, até os 59 anos de idade. Então, precisa ver a carteirinha de vacinação de todos, das crianças na escola, dos familiares, para ver se está tudo em dia. Porque por mais que a gente cuide do nosso quintal, do nosso terreno, não deixe água parada, enfim, sempre tem um vizinho que não cuida e que não adianta a gente falar. Então, a gente precisa prevenir com a vacina. Temos a influenza, né, uma vacina de campanha, a transmissão também por gotícula, tossir e espirrar, altamente contagiosa, tem epidemias sazonais, pode levar à internação, e é uma dose anual para os grupos contemplados com a vacina. Normalmente é divulgado na campanha. Covid, o Márcio falou muito bem, né? É um vírus ali com transmissão por gotícula, contato, também altamente contagiosa. Tivemos uma pandemia aí que mostrou para o mundo a importância da vacina, né, por conta do Covid. Foi a maior campanha de vacinação que o Brasil já teve. Imunizou toda a população, o intuito, né, de imunizar toda a população maior de 3 anos de idade. Então, as crianças de 3 anos até os menores de 12 anos tomam 2 doses. Adolescentes, gente, 12 e 18 anos, 2 doses mais um reforço. E a população de adulto jovem até 30 anos de idade, 2 doses e um reforço, e maiores de 30 anos de idade, 2 doses e 2 reforços, sendo esse reforço com 4 meses de intervalo, uma dose da outra. Mas por que é importante se vacinar, manter a vacinação em dia? Porque a vacina vai evitar que essas doenças se espalhem. Quanto mais pessoas imunizadas, né, numa população, menos chance tem de se contaminarem com a doença e transmitir para outras pessoas. Então, ela vai diminuir a circulação da doença, vai prevenir a nossa própria saúde, a saúde dos familiares e de outras pessoas também que nós temos contato. Então, temos algumas doenças que já foram erradicadas, elas deixaram de existir no mundo todo por conta da vacina. É o caso da varíola, que foi a nossa primeira vacina criada, né? Então, as pessoas viram realmente a necessidade de procurar vacinação e conseguiram erradicar do mundo. Em 1980, recebemos um certificado de erradicação mundial da varíola humana. Temos algumas doenças que foram eliminadas. Aqui no Brasil não tínhamos mais casos, mas temos casos em outros locais do mundo, e com isso, a doença pode retornar para o Brasil se a gente não cuidar. Um caso é a poliomielite. Recebemos certificado de erradicação das Américas em 1994. E o sarampo, nós tínhamos recebido o certificado de erradicação dessa doença no Brasil em 2016. Porém, em 2019, foi reintroduzida no Brasil. Hoje ainda temos alguns estados com sarampo circulando. Um deles é nosso vizinho, em São Paulo, né? Então, a gente tem campanha de vacinação frequente e tem que vacinar mesmo, tem que deixar em dia. A vacina não é só para criança. Os adultos precisam ver se está na época, se eles podem tomar, porque é bem importante evitar que essa doença tão grave, né, volte a circular no Brasil. E temos doenças controladas, que elas têm um número baixo de casos, mas não deixaram de existir. No caso, assim, difteria, tétano por bactéria, muito difícil deixarem de existir, né? Porque elas estão ali na terra, na poeira, então a chance de ter um acidente, se contaminar, existe. A gente conta com as empresas, né, que sempre indicam que os funcionários mantenham o calendário de vacinação em dia, mas é importante que a gente também tenha consciência de procurar a unidade de saúde para ver se está tudo em dia. Se a carteirinha está em dia, se precisa de alguma outra vacina, porque sempre tem uma alteraçãozinha ou outra, os estudos estão sempre evoluindo, né? Então, a gente precisa ficar atento. E outro caso é a rubéola, que ela estava controlada, tivemos um caso em 2008, a síndrome da rubéola congênita, que é o caso quando passa da mãe para o feto e nasce com uma formação, a última vez aconteceu em 2009. E tivemos um caso importado em 2014. Desde então, no Brasil, não temos circulação dessa doença.
mas temos em países vizinhos aqui da América do Sul. Então, se não vacinar, é uma doença que tenha o risco de voltar a circular no nosso país. Então, aqui é o caso da paralisia infantil, da poliomielite. É uma doença que estava erradicada das Américas, mas já temos casos que ela já está espalhando por outros lugares do mundo. Aqui, como podemos ver no gráfico, chegamos a atingir, em 2013, 100% da cobertura vacinal da poliomielite. Isso é uma coisa muito boa. Então, a gente já tinha erradicado a doença e o pessoal continuava consciente, né? Porque é uma doença que a gente não deseja para ninguém. Então, a vacinação estava em alta. Tínhamos aqueles objetivos, né, de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um único dia, e era um sucesso sempre as campanhas de vacinação. Mas as pessoas foram perdendo medo, não viam casos mais recentes, e a nossa cobertura vacinal no ano passado, de 2021, no Brasil, fechou em 69%. O que é ruim, porque o nosso objetivo é estar acima de 95%, pelo menos, para manter o controle. Então, nós estamos aqui com risco, o Brasil, né, nesse mapa, como risco alto de reintrodução da poliomielite, por conta da nossa baixa cobertura vacinal. Então, é importante procurar a unidade de saúde, ver como é que está a situação vacinal das crianças e evitar que essa doença volte, né, que é uma doença extremamente grave. Então, o importante é manter sempre atualizada, né, a situação vacinal conforme o calendário recomendado pelo Ministério da Saúde, porque tem muito estudo em cima desse calendário. Então, as vacinas passaram por aprovação da Anvisa, foram testadas, então são vacinas de qualidade, né, e que deram muito certo até então. E se continuarmos vacinando, mantendo as coberturas vacinais altas, as doenças vão continuar longe de nós, né. Então, aqui, as vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir sua própria defesa, são um dos mais importantes avanços de saúde pública, controlam doenças e evitam milhares de óbitos todos os anos, são seguras, passam pelo controle de qualidade da Anvisa e são oferecidas de forma segura e gratuita em todas as unidades de saúde do nosso município e também do Brasil. Temos campanhas de vacinação frequentes, né? O objetivo dessas campanhas é evitar que ocorram surtos dessas doenças. As vacinas podem evitar ou pelo menos tornar mais leve a ação de uma doença contagiosa. Então, tem muito estudo em cima de qual vacina vai ser feita uma campanha. Como, por exemplo, agora tivemos uma recente campanha de sarampo. Por quê? Porque o sarampo foi reintroduzido no nosso país e tinham surtos em alguns estados. Então, foi feita a campanha de vacinação para controlar, para que diminuíssem os casos, né? E para a gente tentar eliminar de novo o sarampo do país, porque a intenção maior é essa, né? Já tínhamos esse certificado de erradicação do sarampo. Então, podemos conseguir ele novamente. E a campanha de vacinação contra o Covid, né? É o maior exemplo de uma campanha de sucesso. Então, antes do início da campanha, tínhamos muitas pessoas internadas, muitas pessoas em estado grave, né? Iam a óbito, hospitais superlotados. E conforme foi ofertada a vacina, primeira, segunda, terceira doses de reforço, a gente foi percebendo os casos da doença diminuindo e os casos que ocorriam com sintomas bem mais leves. Então, é sempre importante falar bem das vacinas para as crianças, porque elas costumam ter medo da vacina, surge aquela certa rejeição da vacina quando elas escutam os adultos falarem mal. Então, se a gente falar, se você aprontar, vai tomar uma injeção, a enfermeira vai te dar uma injeção, se você aprontar, eles vão entender como um castigo, eles não vão entender como uma coisa boa. E eles precisam ter para eles que a vacina é uma coisa boa. Então, é sempre importante que vocês contem a história da vacinação para as crianças, esclareçam as dúvidas, apoiem, acompanhem durante o processo de vacinação. Tentem criar boas memórias no dia da imunização. Peça para elas levarem um brinquedo junto, que elas gostem. Se quiserem se fantasiar, deixem-se fantasiar. Prometam levar no parquinho depois, levem para brincar. Perguntem o que elas querem comer depois de fazer essa vacinação. Então, crie boas memórias, façam que elas entendam que a vacinação é uma coisa boa, que não é um castigo. E assim elas vão aceitar melhor, e também para as futuras gerações, né? Que a gente já pensa lá na frente, que as futuras gerações também precisam confiar e acreditar na vacinação para que a gente mantenha essas doenças livres do nosso país.
Então, lembre-se sempre, né? Prevenção é a melhor proteção. Como diziam as pessoas mais antigas, né? É melhor prevenir do que remediar. Maiores informações, procure a unidade de saúde mais próxima. Nós temos profissionais capacitados, as capacitações são frequentes aqui no município, e eles vão poder esclarecer tudo para vocês. Obrigada. Passo a palavra novamente para a Elisa. Muito obrigada, Helenice e Márcio, pelas apresentações, temas muito importantes. O Márcio falamos sobre a Covid-19 e a Monkeypox. Então, todas essas recomendações são bem importantes, né, tanto para as escolas, para a comunidade em geral. E a Helenice que nos trouxe as recomendações, né, da vacina, que é muito importante. A gente entender um pouco mais das vacinas, da população, né, saber dessa importância de se vacinar, né? Quando a gente se vacina, a gente previne aí várias doenças. Então, agradeço muito a presença de vocês, agradeço pelas apresentações, e espero que possamos voltar mais vezes com mais palestras sobre esses temas tão importantes. Agradeço as excelentes contribuições e trocas de experiências e conhecimentos. Para finalizar, destacamos a importância da parceria da saúde e educação municipal para articular mecanismos de apoio e redes de proteção, assim como da necessidade da parceria entre escola e família para garantir a qualidade de vida de toda a população. Esta palestra ficará disponível no canal Educação Araucária para acesso de todos os interessados sobre as temáticas. Lembrando que para aqueles que desejarem a certificação, o link do formulário será disponibilizado ao final do ciclo de palestras e permanecerá até o dia 10 de novembro, aqui na descrição do vídeo do canal Educação Araucária. Agradecemos a presença de todos e até a próxima palestra do mês no PSE da escola. Obrigada. Obrigada e até a próxima, pessoal!